Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar algumas coisas que aconteceram comigo assim na minha vida, algumas coisas sobrenaturais que eu acredito que ninguém sabe. Às vezes eu até chego a falar assim, aquela casa era mal assombrada, aquele lugar era mal assombrado, e tem um monte de gente que fica curioso. Silene, conta mais, conta sobre o lugar mal assombrado, conta sobre a casa mal assombrada. Mas o meu objetivo não é meter medo em ninguém, então eu queria estar conversando, estar relatando isso com pessoas que têm o mesmo conhecimento que eu, assim, que têm a mesma fé que eu, porque eu sei que muita gente pode interpretar mal, pode não entender. Eu posso ser interpretada como esquizofrênica, coisa que eu sei que eu não sou. Eu faço tratamento psicológico, psiquiátrico, mas o meu médico nunca disse que eu era esquizofrênica. Então, às vezes, contando assim, essas coisas que eu vi, que eu vivi, não entra no caso de esquizofrenia. Então eu realmente passei por tudo isso que eu vou dar pra vocês aqui. Foram coisas que eu realmente vivi, que pra mim foram muito reais. E pra quem acredita no mundo espiritual, assim como todo mundo que eu sei que tá seguindo o canal, que se inscreveu no canal e tá aqui, então eu me sinto mais à vontade, tenho mais liberdade de estar falando sobre essas coisas aqui nesse canal, porque eu sei que vocês vão me entender e eu não vou ser julgada nem interpretada de modo errado, nem ser internada numa clínica psiquiátrica ou coisa do tipo. Eu sempre tive muito contato com o mundo espiritual, assim, eu via demônios, eu tinha muito contato, assim, eu conseguia sentir as coisas e muitas coisas, assim, que eu via e depois eu comecei a perceber que era só eu que via, as outras pessoas não viam. As outras pessoas não sentiam nada, era só eu, entendeu? Gente, então muitas vezes eu entrava numa casa abandonada e as crianças que estavam comigo, era só brincadeira, levar sustinho. Pra mim não, pra mim era muito real as coisas que aconteciam, eu via muita coisa. Quando a gente é criança, a gente tem o coração tão puro, né? Eu acho que as crianças, elas têm realmente uma sensibilidade maior para o mundo espiritual, talvez pela pureza, né, do coração. Hoje em dia, assim, eu tenho, mas não tanto quanto eu era criança, eu não tenho mais tantas experiências, assim, mas de vez em quando ainda acontece. E teve uma experiência em especial que foi muito impactante na minha vida, que digamos que foi um divisor de águas. Eu vivi uma coisa que eu pensei que que um ser humano nunca viveria, nunca seria capaz de viver, assim. Ainda mais que eu tinha recém-chegado na igreja, não fazia muito tempo que eu tinha voltado para a igreja, porque eu fui batizada e eu frequentava a igreja quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. Eu ia para a igreja evangélica e depois eu me desviei, assim. Digamos que eu não sei se eu me desviei porque eu acreditava em Jesus, eu tinha todo aquele contato, assim, com o mundo espiritual e tal. Eu nunca larguei Jesus, eu apenas mudei de rota, assim, e desonrei muito Deus. E eu me arrependo muito e voltei pra igreja assim, muito arrependida. E logo depois, né, desse arrependimento, dessa volta pra Jesus, assim, eu comecei... Gente, tem alguém gritando na rua, não é aqui dentro de casa não, é na rua. Eu não vou cortar esse vídeo porque minha máquina... Fazendo aqui um parênteses, gente, toda vez que eu vou gravar um vídeo pra esse canal, acontecem coisas assim, é uma guerra, vocês não têm ideia, assim, eu não sei, gente. Porque é a câmera que não pega, se eu desligar a câmera ela não vai ligar mais. E isso não acontece, eu não sei se é o calor ou o que é. Dá uns negócios, umas coisas doidas aqui na câmera. Às vezes eu falo, daqui a pouco some tudo que eu falei. Gente, não consigo parar pra falar, porque às vezes é um gritando lá na rua, é um vizinho com a serra elétrica. Mas enfim, vamos lá, só pra vocês terem conhecimento que se vocês ouvirem alguém gritando, se a televisão estiver alta, se de repente o ventilador ligar, coisas podem acontecer. A experiência que eu queria contar pra vocês que eu tive foi quando eu voltei pra igreja, quando eu voltei pra Jesus. E eu tava muito curiosa, assim, eu queria saber o que Jesus queria de mim, porque eu tava sentindo um chamado, assim, muito forte, assim, de Deus, assim, chamado, assim, ministerial, coisas assim, coisas desse tipo, assim, chamado pra Jesus mesmo, assim, pra fazer alguma coisa pra Ele, né? Eu sentia, assim, aquilo muito forte no meu coração, mas eu não sabia o que. Principalmente porque eu achava que eu não sabia falar direito
eu não sabia evangelizar, eu morria de vergonha até pra falar de Jesus para as pessoas que eu conhecia, que eram meus amigos, igual quando eu falei no último vídeo, né, pra gente ser igual a samaritana, e eu entendo muito bem. Teve uma amiga aqui do canal que comentou, disse que ela tem muita vergonha, e eu entendo isso, porque eu também, eu morro de vergonha até hoje, eu tenho muita vergonha, pode parecer que não, mas pra falar pra conhecidos eu não tenho vergonha, mas pra falar pra alguém na rua que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, eu morro de vergonha. Eu acho que eu nunca conseguiria chegar numa pessoa que eu não conheço e, oi, então sabe o que aconteceu comigo? Jesus falou comigo, cara, sabe aquela coisa assim, eu não consigo, gente. Pras pessoas próximas. Mas, igual eu falei, às vezes é assim, ó, às vezes são as pessoas mais próximas da gente as que mais precisam de uma palavra de Deus, as que mais precisam de uma ministração, as que mais precisam ouvir falar de Deus, às vezes de uma forma diferente, porque todo mundo conhece Deus, mas conhecer Deus não é apenas conhecer Deus, saber da história da Bíblia, ir pra igreja. Conhecer Deus é ter uma intimidade, sabe? Alguma coisa particular, assim. É uma experiência particular com Ele, que só Deus, que só com Deus, assim, a pessoa vai ter. Então, vocês podem ser instrumentos de Deus usados, vocês podem ser usados por Deus como instrumento para levar para essa pessoa uma palavra que ela esteja precisando ouvir de Deus naquele momento. Entende, gente? Ministrar o coração daquela pessoa. Às vezes é uma irmã, às vezes é uma sobrinha, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é alguém da casa, às vezes uma prima, um primo. Tá precisando de uma palavra e você sente no coração de falar, não tenha vergonha, vai lá e fale, você vai estar falando do amor de Deus para aquela pessoa. E quando eu voltei para Jesus, eu tinha muita vontade de saber, assim, eu sentia que Jesus estava me chamando, porque era para eu ter morrido, né? Para quem não sabe, eu estive na UTI durante 3 dias. Eu tive uma septicemia, uma infecção generalizada bem grave. E a minha mãe já estava quase pensando já em comprar um caixão para mim. A septicemia já é uma infecção no sangue e ela se espalha né, no corpo todo, e os sistemas eles vão começando a falhar. Vai começando a falhar o pulmão, vai começando a falhar o coração, vai começando a falhar os rins, todos os órgãos onde vão sendo infectados. Os médicos eles têm 24 horas para estar combatendo aquilo. Se eles não conseguem combater em 24 horas, depois de 24 horas já começa a ser assim um quadro bem assim pra morte mesmo, assim, bem complicado mesmo. Então, nas primeiras 24 horas, eles começaram a dar antibióticos pra mim. Eles geralmente dão 2, assim, de amplo espectro, esperam a pessoa reagir. Se a pessoa não reage àqueles 2, eles já têm que trocar, porque eles têm 24 horas só pra fazer aquela pessoa melhorar. E foi assim o meu quadro, e eu não reagi nas 2 primeiras doses, nos 2 primeiros tipos de antibiótico que eles me deram. Pelos exames lá era pra eu estar reagindo, não sei, mas eu não reagi. Enfim, gente, Jesus assim me salvou no último minuto, assim, nas últimas doses eles, vamos tentar essa, se não for, não tem mais tanta chance de estar sobrevivendo, né? E graças a Deus, assim, pra glória de Deus, eu reagi. E eu tive uma experiência, assim, com Deus, assim, que eu vi segurando na minha mão. Eu sentia um peso, assim, segurando na minha mão, e eu acordava, abria o olho e não tinha ninguém do meu lado. Foi aí que eu voltei realmente pra igreja e, assim, com vontade de conhecer mesmo Jesus, de ter... Não simplesmente aquele crente de ir pra igreja, de ler a Bíblia, de orar porque sabe que tem que orar, mas eu queria viver assim o sobrenatural mesmo, eu queria sentir Jesus, eu queria ter mais experiências daquelas que eu tive na UTI, de ver ele segurando a minha mão. Eu queria voltar a ter uma visão assim, né, mais aberta, de poder ver o mundo espiritual igual quando eu via quando eu era criança. Eu queria ver anjos, sabe assim, aquela coisa bem doida, gente. Eu me converti assim, querendo viver mesmo coisas assim sobrenaturais, e eu queria saber o que Deus queria de mim, porque eu sentia que Ele estava me chamando, eu sentia um chamado, eu sentia que ele me queria, assim, que Ele me queria para fazer alguma coisa, só que eu não sabia o que, eu queria descobrir o que, porque eu não me achava... Eu achava que assim, tipo, eu não tenho talento nenhum. Eu pensava, poxa, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Como é que eu vou cantar e tocar na igreja? Então esse não é o ministério. Eu não sei falar também, então como é que eu vou pregar? Eu sou tímida, eu não consigo chegar numa pessoa que eu não conheço pra falar de Jesus. Como é que eu vou evangelizar, assim?
Então eu me sentia assim meio que inútil na obra de Deus, assim, que eu não poderia fazer nada, a não ser limpar a igreja, que também é um ministério. Então eu pensava, será que Jesus quer? Então Jesus me quer assim como zeladora da igreja, né, pra cuidar, pra limpar o chão, assim, tudo. Até que no início, assim, eu entrei no ministério de zeladoria e eu cuidava, ajudava, limpava os bancos e tudo. Mas eu sentia que não era aquilo ainda que Deus queria de mim, que Ele queria alguma coisa específica. E eu não sabia o que era, não sabia o que era, assim, não conseguia, eu tava buscando, eu queria saber o que era aquilo. Jesus, ele gosta de deixar a gente curioso, né? Às vezes ele mostra, ele chama a gente, mas ele não fala tudo o que ele quer, assim, tipo, na lata, né? Você tem que ir atrás e perguntar e descobrir e bater, e daí vai abrir a porta, né? Tem que bater a porta. Aí tá, até que um dia eu tava orando e eu escutei, gente, audível, falando assim, minha filha amada. Minha filha amada. E era Jesus, era Deus falando, e eu escutei assim, ó, no meu ouvido falando. Eu me arrepiei inteira e eu pensei, meu Deus, Deus tá me ouvindo, porque eu achava, né, que Deus nem tava mais me ouvindo, porque eu orava, pedia, tinha aquele desejo, aquela vontade no meu coração, que eu achava que era mesmo Deus, né, que tava me chamando, assim, aquela sede, aquela vontade de conhecer Jesus, e aquele sentimento de que Deus queria alguma coisa comigo, mas eu não conseguia descobrir o que. Aí só de falar assim, minha filha amada, pronto, já fiquei toda feliz, aí já fiquei tranquila, aí já pensei, poxa, Deus tem mistério comigo mesmo. Aí se passaram alguns meses daquilo que eu tinha ouvido, eu estava na minha cama dando uma cochiladinha de sábado à tarde. Sabe quando a gente deita pra dar uma cochiladinha, assim, né? Dia de preguiça, a gente trabalhava a semana inteira, trabalhava e estudava. Então eu saía de casa de manhã, eu chegava em casa só à noite, eu tinha semana muito cansativa, assim, muito puxada mesmo. Todos os dias acordando 6 horas da manhã e indo dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas. Então no sábado era o dia que eu descansava, né? Não queria saber de nada, só queria deitar e dormir. Aí sábado à tarde deitei e fui, né, tirar meu cochilinho, tirar minha soneca. E eu acordei. Na hora que eu acordei, eu pensei, eu vou levantar, já pensando nas coisas que eu tinha pra fazer, né, à tarde, já vou me levantar, vou me arrumar, tenho que ir pra igreja. Então eu tava bem lúcida, assim, eu sabia que eu não tava dormindo, eu tava bem lúcida porque eu já tava pensando nas coisas que eu tinha que fazer, já tava me programando já pra levantar da cama, pra ir tomar um café e depois me arrumar pra ir pra igreja. Só que eu comecei a escutar uma voz no meu ouvido, ela começou bem baixinha, assim, não lembro se era no ouvido direito, era no ouvido esquerdo. Ela começou assim bem baixinha, era no ouvido esquerdo. Ela começou baixinha, assim, era alguém falando em línguas, e falava assim bem baixinha, e aí eu ficava, será que é da minha cabeça isso? Aonde? Eu ficava pensando assim, de onde é que tá vindo essa voz? E tava aqui, parecia que era alguém cochichando no meu ouvido, assim. E eu me arrepiei inteira e pensei, meu Deus, o que é isso? O que ele tá falando? O que ele tá falando? Tava falando em línguas. Uma língua estranha, assim, em línguas, assim. Falando. Daí eu pensava assim, o que ele tá falando? O que ele tá falando? O que ele tá falando? E começou a falar mais alto. E quanto mais alto ele falava, mais eu me sentia sendo puxada, assim. E fui sendo puxada. Na hora parece que eu adormeci, não sei. E aquela voz parece que me puxou, assim. Me puxou. Quando eu pisquei o olho, eu fechei o olho. Na hora que eu abri o olho, eu não tava mais no meu quarto. Eu não tava mais em mim. Eu tava voando num lugar escuro. E eu ficava, meu Deus, onde é que eu tô? Morrendo de medo. Porque na hora... Ai, gente, que horror. Na hora, sabe o que eu pensei? Eu pensei que eu tinha morrido e eu tava no inferno. Sério, eu pensei que eu tinha morrido e tinha sido levada no inferno, mas eu não tava no inferno, dentro do inferno, eu tava voando por cima dele. Eu pensei, fiquei assim, apavorada. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E tudo escuro, eu não conseguia enxergar nada, assim, sabe quando você entra num lugar escuro e não consegue enxergar nada, só sabe que tá voando? E aquela voz no meu ouvido falando em línguas, e eu não conseguia entender nada do que ele tava falando, e eu ficava perguntando, o que você tá falando? Eu não consigo entender. Onde é que eu tô? Eu não consigo entender. Eu só ficava falando isso. Onde é que eu tô? Eu não consigo entender. Que lugar que é esse? Aí eu senti assim, né? No meu coração, nossa, olha mais de perto. Porque às vezes é quando você tá na luz e daí vai pro escuro, parece que fica tudo escuro e de repente a tua vista vai se acostumando, né, com a escuridão e vai conseguindo enxergar alguma coisa. Aí eu pensei, nossa, né, se concentra e tenta enxergar. Aí eu olhei assim pra baixo e eu comecei a ver um monte de gente
andando dentro da lama. Eu tava sobrevoando por cima de um lamaçal, assim, um monte de gente andando com lama até aqui, ó, até o peito. E daí eu olhei a mão, as pessoas, elas estavam acorrentadas uma na outra, todas elas acorrentadas, andando por dentro da lama. Aí tinha umas árvores, assim, um galho seco, assim, parecia, gente, que tinha tido um tsunami, alguma coisa do tipo, assim, que era só de lama, e tava todo mundo acorrentado, com lama até aqui, andando dentro daquela lama. E eu olhei, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? E o anjo continuava falando em língua no meu ouvido, em língua, e eu queria entender o que é que estava acontecendo, eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo. Eu sobrevoando sobre aquelas pessoas todas acorrentadas, andando dentro da lama, assim, e pedindo socorro. E daí eu comecei a ouvir os gritos deles, conforme eu ia me aproximando, né? Eu ouvia os gritos, nossa, que coisa horrível, gente. Nossa, na hora começou a me bater um desespero tão grande. Eu pensava, nossa, por que eu tô voando por cima deles? Será que eu não consigo alcançar? Será que eu não posso ajudar? Será que não tem nada que eu possa fazer? Por que eu tô voando por cima deles? E aquele desespero, assim. Aí eu continuei voando, o anjo continuou falando em língua. De repente ele começou a falar aleluia, 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 aleluia. Começou a falar, né? Uma voz bem grossa, assim, uma voz de homem, assim, bem grossa. E começou a falar aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu olhei pro céu, assim, pra cima, tinha uma janelinha assim, e eu comecei a me aproximar daquela janelinha e olhei, gente, um jardim tão lindo, mas tão lindo, cheio de tulipas, assim, um canteiro de tulipas, assim, todas, assim, tulipas brancas, amarelas, assim, cheio de tulipa, um canteiro enorme, só de tulipa. Aí, puf, acordei na minha cama, sem entender nada do que tinha acontecido. Só pensando, o que é que aconteceu? O que é que acabou de acontecer? Eu tenho certeza que eu não tava delirando, e eu tenho certeza que eu não tava dormindo, e eu tenho certeza que não era um sonho. Certeza absoluta, porque eu estava acordada e eu ouvi a voz antes de sair de mim. E a voz que me tirou de mim, parece que a voz me pegou assim pelo ouvido, tipo, e me tirou, me levou. Meu Deus, o que é que acabou de acontecer comigo? E eu nunca tinha ouvido falar de arrebatamento, essas coisas assim, porque na igreja que eu tava, não se falava muito disso, assim, de arrebatamento, dessas coisas, apesar de existir, mas eu nunca tinha ouvido falar, ainda mais que eu era nova, né? Eu era meio que nova crente, então muitas coisas eu não sabia, não conhecia. Aí eu comecei a perguntar pra todo mundo da igreja, comecei a perguntar pro pastor, pros pastores, pra todo mundo, comecei a contar o que aconteceu comigo, o que é. Aí falaram assim, acho que tu foi arrebatada. Eu, tá, mas por quê? Eu acho que quando o Senhor, ele arrebata alguém, é pra mostrar alguma coisa, né? Pra ensinar alguma coisa, pra mostrar alguma coisa que quer que a pessoa fale pros outros. Tem que ter algum motivo, ninguém é arrebatado de um lado só por curiosidade, né? Eu acredito nisso, eu acredito num Deus que tem propósito em tudo aquilo que ele faz, né? Então eu acredito que aquilo que Deus permitiu que eu passasse foi para algum propósito. Até que o pastor falou assim, tu não tava orando por nada, tu não tava orando por uma resposta, tu não tava pedindo alguma resposta, alguma coisa de Deus. Eu falei, sim, fazia uns 6 meses mais ou menos que eu tinha voltado, voltado para a igreja, 6 meses é bem pouco. E eu falei, sim, eu sinto no meu coração que eu tenho um chamado, só que eu não sei que chamado que é. Nada na igreja, eu não sei falar direito, então eu não sirvo para pregar, eu não sei cantar, então eu não sirvo para tocar, eu não sei tocar, então eu não sirvo, né, para tá no louvor, eu não sirvo pra... Eu não sei evangelizar, eu não sei chegar nas pessoas na rua, às vezes eu quero falar de Jesus pra alguém, eu não sei nem o que falar, então eu não sirvo pra evangelizar. Eu tenho o dom de ensinar, eu já não tenho esse dom de ensinar. Então foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho sobre os 5 ministérios, e que para a obra de Deus não é só você estar em cima do púlpito que você está servindo a Deus, você pode estar servindo a Deus de várias e várias formas. A igreja, ela é um corpo e cada um desempenha uma função dentro do corpo. Ninguém é inútil dentro da igreja, ninguém é inútil dentro do corpo de Deus. E igreja não é só o templo, gente, aquele templo. A igreja somos nós. E nessa revelação, e nesse arrebatamento que eles falam, nessa hora que Jesus me levou para me mostrar, ele estava na verdade me mostrando o ministério, o meu ministério, aquilo que ele queria que eu fizesse, aquilo que ele esperava de mim. Que eram aquelas pessoas que estavam na lama, andando na lama e acorrentados, era para eu estar resgatando essas pessoas.
Aí então o Senhor começou a falar um pouco mais claro comigo, assim, sobre libertação, sobre ministério de libertação. Eu comecei a estudar muito, comecei a ler muitos livros sobre libertação, fiz curso com a Neuza Tioca, Enfim, gente, eu estudei bastante, assim, só que o Ministério de Libertação, ele é muito amplo. Por exemplo, gravando um vídeo aqui pra vocês e tá tocando, ministrando o coração de vocês de alguma forma, talvez o Senhor agora, neste momento, esteja libertando vocês de algo. E, gente, é Jesus quem liberta, não é a gente. Jesus que liberta, só que a gente é só um instrumento de Deus, assim, um instrumento nas mãos de Deus. E eu descobri, então, através dessa experiência que eu tive com ele, qual era o ministério, o que era aquilo que ele queria de mim. Então eu tive, através disso, uma resposta para as minhas orações. Bom, o que eu quero falar com esse testemunho, com isso tudo, é que, em primeiro lugar, você é chamado para alguma coisa e você é importante no reino de Deus. Deus tem um chamado específico para você. Em segundo lugar, busquem qual é esse chamado. Perguntem, orem, batam na porta, façam igual eu fiquei 6 meses orando e toda a minha oração era praticamente a oração inteirinha, só pedindo pra Deus me mostrar, me revelar aquilo que Ele queria de mim, porque eu queria saber se Ele queria alguma coisa de mim, né? Por que eu não morri? Por que eu vivi e qual era o meu propósito, o que Ele queria de mim. Não mundo tem um propósito nessa vida, então é um incentivo aí pra vocês estarem buscando qual é o propósito de vocês. Vocês não estão aqui por nada, gente. Vocês não estão nesse mundo só a passeio, não. Deus tem alguma coisa com vocês, Deus tem algum mistério com vocês, e tem alguma coisa que Ele quer que vocês façam. Vocês não precisam ser super extrovertidas para sair na rua falando de Jesus. Nem todo mundo tem esse dom, né? Tem esse talento, que é um talento. Mas quem tem esse talento não pode guardar, não. Tem que sair falando. Deus vai usar do jeitinho que ela é, tímida do jeito que ela é, quietinha do jeito que ela é, o Senhor vai usar. Eu aprendi nessa vida, gente, assim, ó, nada é por acaso, tudo tem um propósito, e Deus tem um propósito pra cada coisa e pra cada pessoa nesse mundo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que esse vídeo ficou bem longo, mas enfim, até o próximo.